Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu ver aqui quem está na sala novamente para ver se a gente já consegue convidar o nosso palestrante da noite para a gente fazer um bate-papo. Estou esperando ele entrar aqui para a gente já começar. Aqui é Ju, nossa cantora oficial, e o Aristeu. Vamos fazer um teste aqui? E aí a gente já começa com uma música para harmonizar aqui o nosso ambiente. Ju, eu não tô conseguindo te chamar para você começar, tá? Não tô conseguindo, tá dizendo Ju não pode participar. Então foi até bom pra gente ver o teste. E aguardar agora nosso querido Nilson, que é a pessoa da noite, o homem indicado para falar sobre esse nosso tema. Jane, querida, Luciano, Arcanjo, Cláudia, Kubel. Tá chegando o nosso convidado. Já fizemos o convite para ele entrar aqui. Já são 19 horas e 31 minutos. E ele está entrando, está aqui me avisando que está verificando a conexão. Olá, tudo bem? Aí, tudo bem? Tava dando falta aqui de Tudo bom? conexão. Tudo Sim, jóia, sim. Nilson? Tudo Boa ótimo, graças a Deus, noite. tudo ótimo. Boa noite. Boa noite, Bem-vindo aqui, Tereza. né? Nesse nosso canal novo, né? Com a Que gente bom, é a que primeira bom. vez que você fala, né? Mas, gente, para quem não Ah, conhece, é o Nilson, né? Ele vai se apresentar. Eu primeiro vou também me apresentar. Meu nome é Tereza Cristina. A gente já fez a abertura de uma live aqui pelo Trilha. Nós somos novos no caminho, no Trilha Espírita. Então, a gente está adaptando algumas coisas. E hoje a gente chamou o Nilson. Quer se apresentar, Nilson, pra gente? opa, claro, com certeza. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos que nos assistem, aos amigos, aos familiares, o pessoal da Associação Espírita Irmão Marcos. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui, dividir um pouquinho, né, do que a gente se propõe a aprender e também aprender, porque sempre que estamos dialogando, sempre que estamos falando sobre qualquer tema que seja, a gente está aprendendo primeiramente, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que já estão aí nos assistindo. E é isso. Hoje a Então, Helena não pessoal. participa, só eu. Ah, é, né? Normalmente é a esposa dele, agora hoje é a vez do É, Nilson, né? Ô Nilson, a gente resolveu falar hoje, então, conforme combinado, sobre anjos e demônios, né? Um tema sim, assim, até que meio forte. A palavra demônio não é uma palavra que tem não soa legal em algumas situações, e a palavra anjo já soa muito bem. E nós, humanos, seres humanos ainda, e a gente tem o costume de ter assim tudo ou cá ou lá, né? É o sol ou lua, ou dia ou noite, ou anjo e demônio, frio e quente. A gente não costuma ver o que tem entre um e outro, né? Entre o frio e o quente tem várias temperaturas, né? E mas como nós somos acostumados a essa dicotomia, e esse é um tema que gerou bastante curiosidade, inclusive para nós que lemos e estudamos um pouco, a gente conseguiu obter bastante aprendizado que o Nilson gostaria de passar para vocês agora. E tem uma coisa até bem interessante na escolha desse tema e que vai ajudar a entender. Porque assim, quando a gente jogou aqui uma enquete,
você acredita em anjo? 100% das pessoas responderam que sim. Quando a gente jogou e em demônio, você acredita? Incrível. 45% sim, 55% não. Então, essa dúvida que a gente está aqui essa noite para esclarecer, por que anjo todo mundo acredita, né? E o demônio metade acredita, metade não acredita. O que a nossa doutrina tem para falar sobre isso, né? Que é uma coisa que a gente nunca... Até porque a doutrina espírita não usa muito a palavra demônio, mas está nas nossas obras, está nas obras básicas, né? No livro dos Espíritos, Sim, do Céu e Inferno. Então, pessoal, Nilson vai tentar esclarecer para a gente um pouquinho desse tema que dá bastante, né, dúvida. sim, com Você, certeza, com Nilson. certeza. Realmente, quando a gente, nós crescemos, né, nós fomos educados de maneira que nós acreditamos piamente nos anjos e demônios. E a gente poderia, de início, refletirmos um pouco, e à luz da doutrina espírita nós vamos entender que anjos e demônios não existem na concepção que nós acreditamos. Se nós formos buscar no dicionário Aurélio, por exemplo, significado de anjo significa um ser puramente espiritual, que segundo as religiões, esses seres então transmitem mensagem, né, de Deus para as pessoas da Terra. E mais especificamente através de algumas pessoas que seriam as enviadas, né, de Deus. Como a gente vai observar, se pegarmos a Bíblia, por exemplo, é cheio desses fenômenos, né, de Moisés falou com o anjo, não sei quem, então era muito comum esse diálogo com os anjos. E no sentido figurado, nós poderíamos mencionar um exemplo simples de uma criança. Nós sempre estamos aí tentando materializar aquilo que a gente acredita. Então a gente olha uma criança, principalmente quando vamos imaginar quando faleceu, desencarnou uma criança, aí a gente fala, morreu um anjo, né, um anjozinho. Então, e se a gente for buscar mais lá para trás, a gente vai observar que desde a época em que os judeus estavam ainda peregrinando pelo deserto, a gente vai observar que eles procuravam, diz a história, né, que eles montavam as suas tendas sempre na direção de uma nuvem, onde tivesse uma nuvem, né? E aí começou então a ideia do céu, né, o céu e o inferno, que aí o deserto, por ser quente, né, não ter vida nenhuma, então ficava-se acima, começou, né, aí essa ideia de acima, né, o céu e abaixo o inferno. E aí a gente vai ver também no dicionário que demônio, para os antigos, era uma divindade, um gênio bom ou mau. Daimon, né, que é vamos, se a gente for procurar lá no grego, né, a origem da palavra. E já para os cristãos mais modernos, né, para as religiões atuais, a gente, como eu disse no início, nós crescemos acreditando que o demônio, né, ele é um anjo caído, um espírito do mal, né, alguém que ele foi expulso, né, e que se rebelou contra Deus, tal. Mas aí de cara a gente pode pensar e refletir que seria um baita contrassenso. Se Deus, que é soberanamente justo e bom, né, que tudo que existe foi criado por Deus, aí então Deus já não seria justo, porque ele ia criar um ser perfeito, que seria o anjo, e outro imperfeito, predestinado a sofrer, a viver, né, lá no inferno, né, no fogo eterno. Né? Então a gente já vê que há uma contradição, né? Então, assim, mas, e aí, se a gente for estudar um pouquinho ainda da história, nós vamos perceber também que ao longo dos anos, quando começou a se estruturar as primeiras religiões, né, tudo que não se explicava era do diabo, né? Então já tinha aquela história de anjo e demônio. Por exemplo, né, os primeiros pesquisadores que defenderam que a Terra era redonda e que ela era um movimento de translação e rotação, alguns foram até queimados porque isso é coisa do diabo, né? Coisa do demônio.
E hoje a gente ainda vê muito nas religiões, né? Tudo que não presta é do diabo. Às vezes a gente fala, poxa, coitado do diabo, tudo, né, é remetido para o demônio, para o diabo. Nem tudo é obra dele, né? Mas aí então, aí as pessoas daquela época, né, que viviam naquela época, elas sem ter onde buscar, né? Se a gente for analisar a Bíblia, praticamente nós começamos a ter o direito de estudá-la não faz muitos anos, né? Antigamente era limitado somente aos sacerdotes, às pessoas que estavam de alguma forma envolvidas com a religião. E aí as pessoas normais, vamos dizer assim, os leigos da época, eles se viam numa situação que como é que eu vou contra, né, uma coisa que a religião está dizendo que é assim? E aí então todo mundo passou a acreditar, né, e era meio que forçado a acreditar, né, na obra do demônio. Tudo que era errado era obra do demônio, tudo que é certo então era acreditado para os anjos. Então, de uma maneira geral, os anjos, os demônios simbolizam aí já à luz da doutrina espírita, nós vamos perceber que anjos e demônios simbolizam as influências que nós recebemos dos espíritos que nos acompanham. E a gente sabe na doutrina espírita que nós somos aquilo que pensamos, né? Existe um ditado popular que fala, me diga com quem... Com quem fugiu agora o ditado, mas com quem andas, né? E na doutrina espírita a gente fala, né? Me diz o que pensa, que eu te direi com quem andas, né? Então é mais ou menos assim, nós acabamos atraindo, então, esses espíritos que não são demônios, e que, na verdade, os demônios, se a gente for analisar direitinho, estão dentro de nós, né? Nós, de certa forma, temos aí um pouquinho... vale lembrar também daquele desenho animado do Pato Donald, né? Quando ele está numa situação difícil, aparece o anjinho e o diabinho, um de cada lado. Né? Aí o anjinho fala para ele não fazer, e o capeta fala. E outra coisa, né? Você vê que a gente foi meio que, digamos assim, a gente foi meio que aceitando essa ideia, né, do demônio, porque a gente até consegue, por exemplo, quando se fala de anjo, nós temos lá uma imagem de uma criatura iluminada, né, tem até asas, né, e quando se fala do demônio, a gente já vai para um ser mais animalizado, né, já colocamos rabo, chifre no pobre demônio, e acreditamos que ele efetivamente está ali, de certa forma, como ainda estava dizendo anteriormente, está meio competindo com Deus, né? Ele está aí buscando desequilibrar, desestruturar a humanidade. E quando, na verdade, a gente vai ver ao longo do nosso bate-papo que não é bem assim, né? Não é tudo culpa do demônio, não. E, como eu disse no início, os anjos e demônios não existem dessa maneira que a gente acredita. Não existe um demônio lá com rabinho, chifrinho, né? Um ser animalizado com uma lança na mão, enfim. E assim como também não existe o anjo da forma que nós pintamos. Né? A gente até tem gente que coloca a figura do bode com chifre representando, né? Coitado do bode representando um demônio, né? O pobre animalzinho. Sim, com certeza. Mas aí então a gente poderíamos nos perguntar, né, como eu até já acabei falando, existem ou não, né, os demônios? E como eu estava dizendo, então, todas essas, aí vem as dúvidas, né, que a gente tem, afinal de contas, o que são então os tais anjos, os demônios? E de fato eles existem, e se existem, como é que nos influenciam, né? Até que ponto nos influencia? Então, aí a gente começa a buscar, com base na doutrina espírita, a gente vai perceber que cada um de nós tem dentro de nós um pouco de anjo ou demônio. E isso está aí dentro da própria literatura espírita, o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que diz, né, numa das questões que Kardec faz aos Espíritos, eles respondem que o demônio ou o anjo está dentro de nós. Então, aquilo, dependendo das nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, nós podemos ser, de certa forma, um pouco demônios ou um pouco anjos, né? Agora, claro, existem espíritos ruins? Sim, claro que existem, assim como existem pessoas encarnadas que são, né, extremamente ruins. Existem situações que acontecem no nosso dia a dia
né, de crimes, de coisas outras que acontecem, que a gente vai ver e fala assim, mas poxa, como que isso aconteceu, né? Como que a pessoa tem capacidade de fazer uma maldade dessa? Então, assim, graças a Deus nós já não somos mais, vamos dizer assim, tão ruins, embora ainda, se a gente voltar aqui à doutrina do Livro dos Espíritos, Kardec diz que existem 3 classificações, né, de espíritos, né, os superiores, né, que aí estariam incluídos os anjos, os espíritos protetores, assim como também a gente sabe e acredita, não só na doutrina espírita, como em todas as religiões, que nós temos o nosso anjo guardião. E isso realmente é uma verdade. Todos nós temos o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, que sempre que é aquela figurinha, né, do anjinho bom que fica ali do lado direito. A mãozinha do lado da cama, a mãozinha, né? Sim, exatamente. Então, nós temos sim um anjo protetor, um espírito protetor, mas aí, então, como eu estava dizendo, nós temos lá os mais superiores, todos nós, só corrigindo um pouquinho a minha fala, todos nós, enquanto espíritos, fomos criados por Deus. Então, simples e ignorantes. Então, não tem, assim, Deus não, como eu disse já anteriormente, Deus não iria criar uma classe de espíritos puros e perfeitos, que a gente equivocadamente acredita, que são os anjos, né? E outra classe de espíritos, não, vocês agora vão ser os ruins da história, e vocês estão condenados a viver na maldade, enfim. Então, Deus não seria justo se ele... né? Exatamente, Deus não... Sim, Deus é só amor, Deus é só bondade, assim nos ensinou Jesus. Então, se ele criou tudo que existe, ele não seria injusto de criar seres privilegiados e seres desprivilegiados. Nós que somos imperfeitos, nós enquanto pais, a gente jamais faria isso. Então, se nós não faríamos, imagina Deus, que é toda perfeição. E aí a gente fica naquela situação em que, como eu estava dizendo, há espíritos ruins, sim, há os que nos influenciam negativamente, assim como positivamente. Agora, como é que isso vai acontecer? Quando nós permitimos, quando nós abrimos as portas, por assim dizer, e deixamos que eles cheguem até nós através do nosso pensamento, através de nossas atitudes. Aí a gente pode, né, como eu disse no começo, me digas o que pensas, te direi com quem tu andas. Então, de acordo com o nosso pensamento, nós vamos ter junto de nós espíritos bons, né, ou espíritos ruins. E aí, ainda falando da classificação, então, a doutrina espírita diz que nós temos 3 classes de espíritos. A base, né, dessa classificação seria onde nós estamos, né? E nessa base, então, ainda predomina a matéria sobre o espírito. A maldade, né? Nós ainda, como eu disse, nós ainda deixamos, por vezes, os nossos demônios aflorar as nossas imperfeições, e aí nós abrimos a porta, vem aqueles irmãos que às vezes estão na mesma vibração, e que aí a gente, isso é coisa do demônio. É muito comum a gente ouvir, infelizmente, a pessoa comete um erro e aí, não, mas ela foi influenciada, é coisa do demônio. Não, não é coisa do demônio. Tem a influência? Tem, mas nós permitimos que nós é que deixamos com que a influência acontecesse. E os intermediários, então, os espíritos intermediários seriam os espíritos já mais evoluídos. Lembrando que os anjos também começaram como espíritos imperfeitos e chegaram à perfeição. Aí a gente pode perguntar, mas a gente às vezes julga, né, de acordo com o que conhecemos. Só que os espíritos não começaram, Deus não criou os espíritos quando a Terra foi criada. Deus sempre criou. Então, quando a Terra iniciou-se, vieram espíritos de outros planetas para cá. Então já existiam, né? Os espíritos já existiam muito antes do que a gente possa imaginar. E a grande diferença, então, aí na classe intermediária, nós teríamos os espíritos já propensos ao bem, os espíritos bons, onde já o espírito se sobrepõe à matéria, mas ainda há as expiações, há os problemas todos, e a classe superior é onde estão os espíritos puros. Esses, então, que nós acreditamos e conhecemos, né, como
os anjos. Então a gente pode ter, você está falando, né, que até Deus nos criou todos iguais, simples, ignorantes, e a gente vai evoluindo. Então a gente pode ter até o anjo chegar a ser espírito puro, que, como você disse, o Kardec respondem ao Kardec no livro dos Espíritos, né? O que é o anjo? É um espírito, nada mais é do que o espírito que já atingiu essa escala lá superior que você está falando. Então, os próprios anjos podem são categorias de anjo, vamos dizer assim, né? Porque eu lembro que, estudando no Céu e Inferno, Kardec também coloca que a Igreja Católica, ela classifica os anjos, né? Querubins, anjos da guarda, tem outras categorias de anjo. E se a gente for prestar atenção, comparando com o que você está falando, então, quanto mais aperfeiçoada que eu for ficando, eu posso ter ser anjo da guarda, né? Aquela pessoa que guarda você, né? Com certeza, com certeza. A questão dos anjos ainda, nós temos ainda, e tínhamos, né, e ainda temos, às vezes, a necessidade de materializar aquilo que a gente acredita. Então, por isso, ainda há, né, as esculturas de anjo, as pinturas onde a gente acredita que ele tem aquelas asas e tudo mais. Não é errado, não faz mal nenhum. Até nos ajuda, né, em algumas situações, a gente fortalecer a nossa fé. Agora, um exemplo também bem simples, aí a gente pode falar, mas quando é que eu vou conseguir ser anjo? Sim, a gente vai conseguir. Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Então ele não estava brincando. Essa perfeição, ela é possível de nós alcançarmos. Claro que não em uma vida apenas, por isso nós acreditamos nas várias e várias reencarnações. Os espíritos que já se encontram na classe superior, que são os anjos, esses se dedicaram mais. E é tão simples a gente entender quando nós pegamos, por exemplo, uma criança que está na escola, ou nós mesmos quando estudamos. Existe aquele aluno que ele é aplicado, que ele se dedica, que ele sente prazer em ir à escola, que ele, ao final do ano, ele fala, poxa, mas já acabou o ano, né? Ele está de férias, ele já está com saudade de retornar à escola, porque ele tem uma sede, uma vontade de aprendizado. Né? Esse, o que acontece, ele vai aprender muito mais rápido do que aquele outro que é o rebelde, né? Aquele outro que não quer estudar, que é preguiçoso, que o pai e a mãe tem que praticamente derrubar da cama para que ele vá para a escola. Né? Ele chega lá, ele não gosta da matéria Y, da matéria X. Aí, né, chega ao final do ano, ele está com dificuldades em N matérias. Quer dizer, às vezes ele acaba sendo prejudicado pelas suas atitudes. Ele demora mais a entrar numa faculdade, ele demora mais a se formar, ele demora mais a ser um bom profissional, porque ao longo do caminho ele cometeu alguns deslizes, ele se afastou daquilo que era o seu foco, a sua missão. Então, assim somos nós, né? Nós somos, como já disse, Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Então, quando que eu serei perfeito? Quando que eu serei anjo? Depende de mim. Depende de como eu estou me engajando para ser uma pessoa melhor. Isso independe de religião. Né? A religião, qual a melhor religião? O bem. Então, depende de nós nos apegarmos nos exemplos de Jesus e procurar fazer realmente o bem diariamente. Procurar colocar em prática os ensinamentos, procurar entender por que nós estamos aqui. Né? Nós não estamos aqui a passeio, nós viemos para cá, né, para constituirmos uma família, para educar nossos filhos, enfim, nós temos N responsabilidades dentro da sociedade. E aí também nós precisamos nos lembrar das nossas responsabilidades enquanto espíritos imortais. Né? E que responsabilidade, né? Então, se você falou, interessante, você falou assim que todo mundo que está aqui, que está próximo da gente, que está aqui online, um dia vai ser anjo. Só que uns serão mais rapidamente, conforme as nossas escolhas e dedicação, que você fez um paralelo
com a escola, né? E outros vão demorar mais para ser anjo. Então, é legal saber que todos nós um dia seremos anjos. Isso faz a gente ter objetivo, né? Você falou que a gente foi criado para ser perfeito, é uma das certezas que a doutrina espírita nos apontou, segundo os ensinamentos as respostas dos espíritos para gente não, para Kardec, né? E olha que me fez pensar, né? Se a doutrina espírita, fomos criados simples e ignorantes, muito se confundiu desde a época da mitologia e etc. E a gente vê muito na Bíblia falando também, confundindo. É que eles usaram tantas alegorias, né? Que acabaram confundindo e a gente necessita de imagem. Mas assim, ainda voltando para a doutrina, lá no começo que a gente foi criado, todos simples e ignorantes, então não teve uma criação totalmente pura, nem uma criação totalmente mal. E tem uma outra regrinha da doutrina que a gente nunca retroage, né? A gente ou estaciona ou a gente avança na escala evolutiva. E na história que você citou lá no começo dos anjos decaídos, é como se tivessem uma categoria que foi criada, anjos, e alguns anjos não foram de acordo e viraram demônios, né? São os anjos caídos, que não utilizaram a inteligência, né? A genialidade, que é a tradução do grego para daimon, para demônio, não utilizaram essa experiência para o bem e caiu, né? Regrediu na escala evolutiva e virou demônio. Mas a gente entende, estuda que a doutrina espírita diz que a gente não vai retroagir, né? Então daí já começa cientificamente, já baseado nos estudos, a provar que a gente não tem como ter sido criado anjo e depois ser o demônio, né? Exatamente. Porque essa lei não vai de acordo com o que a gente estuda, né? E nem com exatamente. Você diz com a bondade e justiça de Deus, né? Não combina, né? Não tem como nós aceitarmos exatamente por isso. Se nós, independente de religião, se nós acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, que tudo que me acontece não é por acaso, né? Que Deus está... basta observarmos, domingo eu falava aqui com a minha família acerca do Pai Nosso, né? Se a gente observar o que a gente fala quando nós estamos, né, fazendo a oração do Pai Nosso, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Então, esse Deus que nós acreditamos, exatamente, ele é todo bondade. Acontece que, às vezes, algumas pessoas querem trazer Deus, né, para algo tangível, comparado com o que nós somos. E não é bem assim, nós somos ainda muito imperfeitos, né? Mas, assim, como você disse, não dá para aceitar essa ideia de que, então Deus, primeiramente, Deus então errou, né? Porque ele criou uma leva lá de anjos, e aí, de repente, uma galera lá decaiu e se revoltou contra Deus. Primeiro que a gente sabe que ninguém retroage, né? Nós jamais vamos retroagir. Nós estamos aqui, né, nascendo, renascendo, né? E aquilo que a gente aprende fica conosco, né? Nós não retroagimos. E isso a gente percebe muito bem quando quem já teve a oportunidade de trabalhar num atendimento espiritual, por exemplo, dentro da casa espírita, a gente percebe que inúmeras vezes realmente vem ali, quando há um caso, né, às vezes, se a gente pegar nos domínios da mediunidade, por exemplo, são obras que nos trazem assim, muito, muito claro essa questão de que a influência, né, do espírito, que aí a gente fala, o que alguns poderiam classificar como demônio, né? Se a gente pegar, por exemplo, ainda esse que está tentando fazer o mal, ainda esse espírito que se compraz no mal, esse que ainda ele se sente bem tentando prejudicar, né?
Se a gente observar, todos eles estão, de alguma forma, eles podem estar estacionários. Eu já tive oportunidade de ir em alguns trabalhos durante muito tempo, fiz a função de dialogador, agora recentemente retornei a um trabalho em uma casa que eu já havia trabalhado. Infelizmente agora estamos suspensos por causa da situação da pandemia. Mas assim, a gente dialogando com esses espíritos, alguns, eu vou falar aqui apenas para a gente poder entender melhor, né? Alguns chegam e se apresentam até com alguns nomes, né? Eu me lembro que uma vez eu dialogando lá numa situação de uma pessoa que estava muito doente, ela estava numa situação realmente, num problema espiritual bem grave. E aí chegou lá o que nós poderíamos chamar de demônio. Então chegou esse espírito e você sabe com quem você está falando? Olha, aqui não importa, todos são bem-vindos, tal, tal. Ah, eu sou fulano de tal, eu venho das trevas. Então veja, o próprio espírito acredita que ele é aquilo, né? Então voltamos ao pensamento, né? Eu sou aquilo que eu acredito ser. Assim como nós encontramos pessoas aqui encarnadas e que, né, fazem coisas que nós poderíamos classificá-las como realmente um demônio. Mas aí você vai conversando, você vai mostrando que você não está ali para querer ensinar ninguém, que você está ali apenas para fazer o bem. E aí às vezes você lembra, olha, mas você também já teve uma família, você já teve isso. E aí quando você toca numa filha, né, e que aí vem as boas intuições, né, assim como ali estamos dialogando, entre aspas, com o demônio, também tem os anjos que estão ali nos ajudando. Então, são os bons espíritos ou maus, ou os espíritos maus. Mas que eles estão naquela situação, né? Se ele não é um espírito evoluído, bastante, se ele ainda não é um anjo, se ele não é um espírito bom, ele também não está retroagindo, ele está ali parado. E aí, quando você menciona, às vezes, uma família, olha, me lembro que uma vez me veio uma intuição de falar de uma menininha, você lembra de uma menininha assim, assim, assim? Na hora, não, para com isso não é verdade. O que você está falando? Então, assim, a gente percebe que mesmo esses que são classificados como demônios à luz das pessoas, na visão das pessoas leigas, elas também amam, elas também têm pessoas com as quais elas nutrem um amor. E aí a gente às vezes falava, olha, no fundo você tem amor no seu coração. Você é uma pessoa boa, você já foi um espírito muito bom, agora você está embrutecido, tal, tal. Não, eu estou indo embora. Então, assim, o que é isso? O que isso nos mostra? Se a gente for ler as obras que tratam desses temas, a gente vai ver que são espíritos que eles têm medo de enfrentar a sua realidade, e então eles se fecham naquela situação de que eu sou um espírito ruim, eu sou das trevas, eu sou isso, eu sou aquilo, mas dia chegará e que esses também serão tocados pela misericórdia divina. Né? Existem outros tantos relatos de situações semelhante a essa, em que foi trazido um espírito de uma determinada colônia, que realmente era o que nós poderíamos dizer, que era um demônio que tinha lá os seus serviços, a seu serviço, e aí vem um espírito, e aí é pedido para ele, não me lembro se dos Domínios da Mediunidade tem isso, não me lembro agora qual a obra, mas que pedem para ele pensar nos companheiros dele que lá ficaram. E à medida que ele pensa, todos são trazidos e todos são socorridos. Todos são trazidos para o caminho do bem. Então, assim, não há, e aí Jesus falou, né, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Então é isso. Por mais que o espírito esteja numa situação em que ele se denomina, eu sou das trevas, eu sou o demônio, dia chegará que ele também vai perceber que ele precisa buscar o caminho do bem, que nós somos espíritos imortais e que fomos criados simples e ignorantes, predestinados à perfeição, predestinados a sermos espíritos bons, a sermos anjos, enfim, sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é. Não, e aqui tem a Viviane falando, né? Não há ninguém que não ame algo ou alguém. E voltando ao que você tinha falado, dos nossos irmãos que a gente, entre aspas aqui, que agora a gente já entendeu que eles não são demônios, né? Que a gente chamaria de demônios, nada mais são do que que nossos irmãos, que nós amamos, a quem nós devemos, ou até já fomos muito iguais a eles no passado. Como você falou, a gente um dia será anjo.
Mas também já fomos demônios um dia, né? Com Já certeza. passamos pela parte do mal. Então, exercitar, né, talvez essa compaixão para com esses nossos irmãos que ainda não acordaram ou não tiveram o despertar. Eu acho legal que você falou essa palavra Sim, despertar, né? Porque sempre algo tá ali. O amor, como a gente é geneticamente filho de Deus, que é todo amor, então o amor tá no nosso DNA espiritual. Então, uma hora ele vai ser aceso, essa chama vai ser acesa, e aí ele vai acordar e vai fazer seu caminho até chegar à perfeição, né? com certeza. Eu sempre digo que todos nós trazemos uma centelha do amor divino em nosso coração. E aí vale lembrar também, ainda se referindo aos demônios, a questão do inferno, né? A gente criou, como eu disse lá no início, a questão do céu e inferno. O céu é a parte boa, o inferno é a parte ruim. E assim, aí a gente vai ver à luz da doutrina espírita, que a doutrina espírita chama de umbral. O que é o umbral? Umbral nada mais é do que uma passagem, né? Algo que se abre. Então, o umbral nada mais é do que uma região onde, inclusive, com certeza nós iremos passar, né, pelo umbral. Não somos anjos, não somos perfeitos, já não somos demônios, mas ainda trazemos, às vezes, dentro de nós um pouquinho de demônio, né? Tem um quê de O, demônio ainda um dentro da quezinho. gente, né? Ainda temos muito, né, latente, não adianta a gente nos enganar, né? Nós ainda temos muito latente dentro de nós, o orgulho, a vaidade, né? Quantas vezes às vezes a gente acha que não, mas tem muitas pessoas que estão sofrendo por conta da falta do perdão, por conta de mágoas que trazem consigo, né? Mas assim, voltando à questão do inferno, né? Do umbral. O próprio André Luiz fala, né, que ele despertou no umbral. Agora é interessante a gente olhar e entender isso, que tudo depende de nós, né? Depende de nós, como você disse e mencionamos, depende de nós aceitarmos e ter o nosso despertamento. Então a gente percebe que o próprio André Luiz disse que ele estava lá e de repente ele lembrou-se de Deus, fez uma oração e tal, e assim como tantos outros relatos, né, de espíritos que às vezes estão sofrendo, e que basta lembrar-se de Deus para que o socorro chegue. Então nós vamos ficar, de repente, no umbral um tempo, porque é uma passagem, né? Faz parte, nós vamos desencarnar, vamos ficar por ali um tempo, até chegarmos onde nós merecemos, ou alguns casos, né? Claro que aqueles que já estão numa situação melhor, aqueles que assim como eu usei o exemplo do aluno, aquele que se dedicou, que estudou, que trabalhou, de repente ele passa direto, né? Existe aquele aluno que passa direto, existe aquele que fica de recuperação, né? Recuperação, Exatamente. Então, às vezes, dependendo do nosso merecimento, nós vamos direto para uma região mais tranquila, né? Há tantos relatos por exemplo, o outro livro, Irmão Jacob, né? Onde o espírito é levado, ele fica perto do mar e tal, vão preparando ele, né, para que ele possa, enfim, dirigir-se às regiões mais tranquilas. Então, assim, a gente não pode ter medo de demônios, do inferno. Não, isso tudo está dentro de nós, né? O nosso interior, o demônio está dentro de nós. Se nós ficarmos pensando em coisas ruins, se nós desejarmos vingança, se nós desejarmos o mal, com certeza o demônio vai aflorar de dentro de nós, porque nós ainda não somos perfeitos. Graças a Deus, já passamos, como você disse, já fomos com certeza em situações pretéritas, com certeza já fizemos coisas ruins. Basta analisarmos a questão que, assim, a gente reencarna aqui, né? A gente renasce aqui, mas a gente, às vezes, uns vêm com um pouquinho mais de dificuldade, outro com menos dificuldade, mas a gente precisa entender que tudo depende de nós, a nossa melhora, o nosso despertar depende de nós. A recuperação, a Jane falou da recuperação. Não, apenas um exemplo de que, assim, a recuperação me refiro ao tempo que a pessoa, por exemplo, se você tem lá 10 meses de estudo, os que se dedicam
né? Em 10 meses, de repente, ó, você já está aprovado, só volta o ano que vem para continuar, né, na próxima série. E a recuperação do nosso tempo de escola era como castigo, né? Nós tínhamos que ficar Você mais vai tempo, fazer a né, para prova de aprender. novo, né? Exato, né? Nós ficamos mais tempo para aprender. Então, isso, talvez, eu me referia a isso, a você ficar um pouco mais, né, por exemplo, numa determinada região, por conta de que você não fez o dever de casa, né, como deveria ser feito. Então, assim, anjos e demônios são questões externas e internas da gente, né? Nós precisamos entender isso e trabalhar para que desperte efetivamente em nós o lado bom, o lado, né, angelical que cada um de nós deve trazer sempre conosco. E você falou, e Emmanuel fala muito bem disso, né, na obra Pensamento e Vida. Como nós temos esse lado bom e mal dentro da gente ainda, um pouquinho de anjo, um pouquinho de demônio, um capetinha lá do Pato Donald, Pateta, Pluto, não lembro. Pato Donald. Pato Donald, né? O malzinho. Se a gente vibrar, eles vêm, se atraem, se a gente for lembrar do desenho, conforme o nosso pensamento, conforme a nossa vibração, conforme a gente quer. E você falou isso muito bem, me fez lembrar do Pensamento e Vida. Porque nós ainda somos... Alguém falou lá para trás aqui na live, nós somos então um pouco anjo, um pouco demônio, no sentido figurado da palavra. Ou seja, a gente ainda é um pouco gênio mau e um pouco gênio bom? Sim, né? E vai atraindo conforme a gente estiver no estado de espírito, com coragem, sem coragem, orando ou sem orar, ou revoltado. Então, pensamento, foi muito bem lembrado, pensamento é tudo, né? Nessa nossa caminhada. Sim, com certeza. E a Viviane falando ali, a recuperação é uma oportunidade de quem ainda não está preparado. Me veio aqui um pensamento, uma intuição, exatamente a questão da recuperação. Nós poderíamos observar, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela fica doente, né? Fica ali internada, fica em coma por algum tempo, né? E aí, equivocadamente, algumas pessoas falam, tá sofrendo. Alguns até defendem a questão da eutanásia, né? E nós, enquanto espírita, acreditamos que nada é em vão. Deus não é injusto, né, de deixar uma pessoa ali sofrendo. Então, aquele tempo que às vezes a pessoa está ali, mesmo num leito de um hospital, mesmo acamada, às vezes é o tempo que ela precisa para, né, colocar as suas ideias, a sua mente no local. Bem lembrado ali, o umbral é uma condição mental, exatamente. E até nesse livro onde fala do irmão Jacob, ele nos deixa muito claro isso, que todas as vezes que ele se perde em pensamento, ele se vê lá do lado do corpo dele, às vezes lá no funeral dele. Então, e outra situação também onde eles estão levando alguns espíritos que desencarnaram, né, uma caravana, eles se encontram todos, eles vão levando, já são espíritos, vamos dizer assim, merecedores, né, de estarem numa situação melhor. E eu lembro que ele pede para que eles vigiem os pensamentos, para que não se lembre das coisas erradas que cometeram. E aí ele fala que quando eles vislumbram, né, quando eles conseguem chegar a uma ponte luminosa onde eles deveriam chegar, de repente uma das pessoas, um dos espíritos que ali estavam, começou a se culpar. Ele havia cometido um assassinato, alguma coisa que eu não sou digno, e aí já atrapalha toda. Então, exatamente, o umbral está dentro da nossa mente, realmente é a nossa situação mental. Não pensemos que nós vamos desencarnar para efetivamente ir para o inferno, para o umbral. Às vezes nós vivenciamos já o inferno aqui na Terra mesmo, quando nós temos um pensamento, né, que nos atrapalha, um pensamento que nos prende ao passado, que guardamos rancor, que guardamos mágoa, né? E qual que é o nosso... e às vezes a gente se depara com situações que as pessoas falam, mas eu tentei conversar, a outra parte não me escuta, não me perdoa. Oração, prece, né? Não existe uma outra forma senão eficaz quanto à oração. E aí o que é quando nós oramos, quando nós pedimos perdão, ainda que mentalmente, para aquela pessoa que porventura nos tem na conta de inimigos?
né? É nós exercitando o nosso lado bom, o nosso lado angelical, né? Para que a gente possa estar aí, porque quando nós pensamos no bem, quando nós desejamos o bem, pode demorar um pouquinho, mas os amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, os nossos anjos que nos cuidam, eles vão fazendo com que as coisas se encaixem, né? A gente tem inúmeros exemplos existe até uma obra espírita que chama Perdão, o Caminho da Felicidade. Então são N situações que a gente tem como estar nos preparando, estar despertando para o caminho do bem e deixando de lado essa crença de que tudo é coisa do demônio, o demônio, da maneira que nós fomos educados e fomos criados acreditando que existia, não existe. Esse serzinho aí de rabinho, de chifre, que está lá no inferno, que comanda tudo lá, isso não existe. Isso está na nossa mente. Nós é que, às vezes, permitimos que isso tudo ocorra. Eu acho que quando foi também criada essa terminologia, né, anjo e demônio, nós, lá atrás, estávamos reencarnados na época, nós ainda precisávamos também dessa... A gente é muito, como você disse no começo, apegado à imagem. Então, vou determinar o lado bom, o lado mal com o anjo e o demônio. Pronto, a gente precisar. Assim como os nossos próprios anjos da guarda, num estudo, certa vez, a pessoa falou assim, eu dei um nome para o meu anjo da guarda. Porque a gente sabe que cada um tem um anjo da guarda. Todo mundo tá com o espírito protetor. Então, assim, eu falei assim, tá, mas por que você fez isso, né? Vou ver se eu faço também. Porque eu preciso de chamar de alguma coisa. Porque eu preciso de falar, meu protetor José, não sei qual era o nome que a pessoa deu. Mas ela se abriu comigo e falou assim, eu necessito, né? Talvez porque eu ainda seja um ser pouco evoluída, tal, mas eu quis chamá-la porque eu me aproximava do meu anjo da guarda melhor, usando esse nome, essa terminologia, precisando, e assim eu fiz, né? Então, a gente denominou anjo e demônio lá há alguns milênios, até por pouca evolução nossa, mas agora que está bem esclarecido, né, que era só a terminologia mesmo. Sim, e à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos estudando e compreendendo melhor a nós mesmos, primeiramente, a gente começa a desmistificar isso tudo, a gente começa a entender que esses seres que nós acreditávamos, eles estão mais na nossa mente. Existem, como eu já disse, os maus espíritos, sim, assim como existem os encarnados, né, que fazem o mal, existem os desencarnados que apenas não têm o corpo físico, mas que continuam, né, fazendo mal, se comprazendo na maldade. Chico dizia que nós estamos numa constante guerra entre o bem e o mal. E sim, aí talvez, mas não é que exista mais uma vez os demônios. Existem aqueles espíritos que se comprazem em fazer o mal. Assim como nós temos aqui pessoas que roubam, que matam, enfim. Mas, como eu já disse, cada um vai se melhorando gradativamente. Agora, nós precisamos também contribuir para que isso ocorra mais depressa. De que forma? Vigiando os pensamentos, né? Nos preparando, por exemplo, para no dia a dia, quando nós acordamos, né? Eu sempre digo que se a gente criar o hábito de colocar os pés no chão de manhã, na beira da cama, e já agradecer a Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que eu estou colocando os meus pés no chão. Quantos às vezes não tem mais os pés para pôr no chão? Quantos estão num leito de hospital? E aí nós começamos a desenvolver bons pensamentos. Aí nós começamos a criar dentro de nós, talvez, o nosso céu, o nosso paraíso. E ao contrário também é verdade, como já dissemos. Se eu acordo de manhã ouvindo a rádio que tem o programa lá das notícias policiais, como diria um amigo meu, você liga o rádio às 7 horas da manhã, o cara liga o rádio escutando, matou um com não sei quantas facadas, matou... Gente,
Se você começar o teu dia trazendo essas vibrações para você, o seu inferno com certeza estará sendo preparado. Então depende de nós, né? Exclusivamente de nós fazemos com que realmente não sejamos instrumentos para que o mal se perpetue. Estamos sim num planeta de expiações e provas, mas que a gente consegue, com certeza, viver tranquilamente, viver bem, viver, não digo 100% equilibrado, mas à medida que nós resbalamos e caímos, nós percebemos que é necessário que nós voltamos a Deus. Sempre que nós nos afastamos de Deus, vem as situações, né, as turbulências. Hoje um amigo meu me falou, um conhecido falou, sumiu um dinheiro da minha conta, o banco não me devolve, não sei o que faço, parece que tem uma nuvem negra em cima de mim. Então, assim, às vezes, e aí é o demônio que está? Não, com certeza. Aí eu falei para ele, não existe efeito, causa sem efeito. Se está acontecendo, aí nós precisamos ter maturidade para pensar, poxa, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu estou errando, né? Para me corrigir. E assim, voltando mais uma vez à questão de que depende de nós, tem uma outra obra do Chico, deixa eu lembrar o nome aqui. Eu até uma vez fiz uma palestra no irmão Marcos a respeito, que fala muito tem um capítulo que ele fala da questão do materialismo. Vou lembrar o nome da obra, daqui a pouco eu falo. E aí o espírito desencarnou, ele era muito ligado às coisas materiais, à riqueza, enfim, a história, tudo que ele via, ele enxergava ouro. E aí ele fala que no despertar ele se encontrou num local fechado, frio, e que bastou ele se lembrar, né, de Deus, bastou ele fazer uma prece para que duas mãos fortes o pegassem dali, de onde ele estava, e tirassem. E aí ele percebeu que o espírito estava preso dentro da sepultura. Então veja, basta um pensamento, basta querermos, basta realmente nós, assim como também, se nós tivermos uma conduta irregular, se nós vivemos prejudicando os outros, se nós vivemos sempre fazendo as coisas erradas, com certeza a gente vai desencarnar e nós vamos ter como companhias aqueles espíritos que são assim como nós. Que são afins, né? Que são afins. Sim. Aí, eu vou para o inferno, eu fui para o inferno. Não, você criou o seu próprio inferno. Às vezes as pessoas querem pensar, como vai ser o futuro? Olhe para o seu presente, o que você está plantando, é o que você vai colher lá na frente. Gente, o Nilson, foi ótimo, mas aqui o Instagram a gente é só 1 hora, tem cada comentário legal aqui do pessoal. E finalizando, vou ler esse último aqui, que é do Ricardo. O umbral é uma condição mental, portanto, a qualquer momento, encarnados ou não, poderemos ativar as nossas sombras e, por que não, os nossos próprios demônios, né? Então, finalizando com isso, aí orientando, o que você deixa para o pessoal de palavra, Nilson, antes que a gente chame a nossa música maravilhosa para encerrar? Sim. Interessante nós acreditarmos em Deus. Não importa a adversidade que eu esteja passando, não importa o problema que eu esteja passando. É preciso nos apegarmos realmente a Deus e acreditarmos que Deus é soberanamente justo e bom. E que, como foi dito aí, bem colocado pelo nosso irmão Ricardo, tudo está na nossa mente, tudo está, como eu disse, dentro de nós. O nosso anjo e os nossos demônios estão dentro de nós. Então depende de cada um de nós o que eu quero deixar aflorar, o que eu quero deixar sair de dentro de mim. Então vale a pena nós acreditarmos em Deus, vale a pena nós buscarmos os exemplos do Cristo. Ainda que nas adversidades sempre há um ensinamento, né? Às vezes nós não entendemos o porquê estamos sofrendo. Mas tem um outro ditado, né, na doutrina que fala que se não vem pela dor, pelo amor vem pela dor. Então, assim, às vezes a dor é Deus nos chamando. Olha, você está no caminho errado, venha para cá. Então, que a gente possa efetivamente colocar Deus em nossas vidas. Independente de religião, Deus é um só. E com isso, buscando Jesus como guia e modelo, nós colocarmos em prática
os bons exemplos, os bons costumes, as boas vibrações, os bons pensamentos. Muito obrigada por dispor de 1 horinha do seu tempo. Eu acredito e tenho certeza que foram mais horas por conta do estudo lindo que você trouxe pra gente. E espero poder contar com você mais vezes, tá bom? Um abraço, Obrigado, Nilson. obrigado. Vou chamar os meninos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos lá. A gente chamar. Cadê a Juil Ares? Estou procurando aqui. Adicionar. Vamos ver se deu certo. Oi, chegaram. Boa noite, meninos. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindos, né? Vocês anjos, os nossos anjos musicais. Agradecer muito a oportunidade de ouvir, de aprender sempre, de refletir, como disse tanto o Nilson quanto você, Tereza, a respeito do que nós estamos trabalhando para construir. Então, o reino de Deus não é presente para alguns poucos privilegiados. Ele é um espaço reservado para todos nós, mas, acima de tudo, conta com a nossa participação. Então, por isso que nós somos co-criadores também, né? Então, precisamos trabalhar. E assim como o Nilson também colocou, quando ele disse, né, para despertarmos no caminho do bem. Então, esse é um dos fatores mais importantes, né, que nós já estamos lutando, buscando essa caminhada. E nós vamos fazer uma música que é de Hércules Mota, que se chama Há uma Luz em Nós. Uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei um dia será melhor do que hoje está. Há um amor em nós, se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e da dor. O vento levará as palavras em vão que turvam a nossa visão. Haverá um nome de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com o sangue do irmão. Delírios da nossa ilusão. Saberemos caminhar bem mais simples nos tornar. Um sorriso da flor, da criança em total,
regando o jardim da razão. Se ouvir